A Dama dos Olhos, 20 de maio de 2006. Depois de ouvir sobre vocês de um amigo, eu resolvi escrever essa carta. Eu não sei quem são vocês e como lidam com essas coisas, mas espero que apenas acredite em mim. Todos para quem eu conto desmerecem a minha história, me acusam de alcoolismo e, no fim, todos eles podem ser a próxima vítima dela. Tudo começou uma tarde com meus amigos. Nós estávamos bebendo na casa de Tom, quando perguntei para ele sobre alguma casa para passarmos as férias. O frio já estava chegando, e eu, assim como minha namorada, queríamos relaxar em algum lugar tranquilo, longe de tudo. Já havíamos passado outros invernos em fazendas, e esse clima nos agrada. Com minha indagação, Henry mencionou sobre uma casa de seus tios, na qual já estava quase abandonada. Meu velho amigo contou que sua família já não visitava essa casa fazia anos, devido à distância, além de estar em uma idade avançada. Todavia, seus parentes alegavam que devia estar em bom estado. A primeiro momento, nós apenas conversamos numa boa. Não discutimos muito sobre o assunto, mas minha namorada, Júlia, havia demonstrado muito interesse no negócio. Não dava para negar, assim como eu, ela adorava esse tipo de lugar tranquilo. Após algum tempo, nós já havíamos procurado em muitos lugares, mas todos eram caros e distantes demais para o nosso orçamento. Em um domingo à noite, o dia em que nos reunimos para comer pizza na casa de Harry, eu cometi o erro de mencionar mais uma vez nossa busca por um lugar. A tia de Henry estava presente e comentou novamente sobre a tal casa, trazendo à tona mais uma vez o interesse de Júlia. A maldita velha não parava de falar da casa, sobre como foi lá que ela conheceu seu marido, chegou até a buscar um álbum de fotos antigas. Eu não podia negar, era linda, e com tamanha euforia, nós acabamos aceitando a proposta. 2 semanas depois desse ocorrido, estávamos eu e Júlia subindo a pequena colina para casa. A viagem foi longa, e isso tomou toda a claridade do dia. O vento uivava junto ao balançar da copa das árvores. O frio da noite não nos tranquilizava como antigamente. Apenas nos deixava com um certo receio do que a gente iria encontrar. Este lugar não se parece nada com a da foto, disse Júlia. E era verdade. Toda a vida e alegria parecia ter sido sugada, varrida pelo tempo e a escuridão. A cada passo que dávamos, minha namorada se queixava, arrependida de alimentar essa ideia, assim como eu. Mas eu dizia que não havia ido tão longe para desistir assim, depois daquela viagem toda. Queria ao menos passar uma noite ali. Enfim, chegamos às portas do casebre. Era feita de uma boa madeira, apesar de antiga, emitia um odor maravilhoso de natureza. Aquela hora pensei estarmos sendo bobos por ter medo. Afinal, era apenas mais uma casa de campo. Demorei um pouco para enfim destrancar a porta que estava emperrada. Podemos sair daquele frio maldito e pularmos para dentro da casa. E o lugar estava completamente escuro. Por sorte, eu havia trago comigo uma boa lanterna, para caso chegássemos lá de madrugada e com ela pudéssemos ver melhor a situação. E, de fato, o lugar estava em bom estado. Até tinha algumas caixas que provavelmente foram deixadas pelos antigos moradores. Apesar dos agasalhos, estávamos ainda com muito frio, fazendo Júlia se agarrar nos meus braços. Eu acalmei ela dizendo que logo acenderia uma fogueira, mas mesmo assim, ela não parava de murmurar que estava em um lugar estranho e que não queria ficar sozinha. Bem, a gente saiu para explorar um pouco a casa, tentando não tropeçar no escuro, mesmo que portássemos uma lanterna. Um pequeno ruído veio de uma sala. Não era de rato e muito menos de barata. Parecia uma coisa arranhando a outra. E uma voz. Um sussurro bem distante, quase como um lamento. Temeroso, nos dirigimos a tal sala. Júlia se apertou ainda mais forte em mim. Eu toquei a fria maçaneta e a porta enfim se abria. Com cuidado, eu espiei aquele lugar e apenas escuridão ali resistia.
Tão escuro era que não havia nenhuma folha de madeira. Era totalmente isolado de luz. Tomado pela curiosidade, eu ergui minha lanterna e a luz nos trouxe algo peculiar aos nossos olhos. Havia uma pessoa ali, de costa para nós. Seus cabelos eram longos e negros, nos fazendo pensar ser uma mulher. De certa forma, não era tão estranho pensar que alguém havia se apropriado da casa e agora vivia ali ilegalmente. No entanto, como ela havia entrado nesta casa, se as portas estavam trancadas? E por que ela estava em um lugar tão escuro? Ei, você está bem? Eu gritei quase em um instinto. A mulher continuou arranhando a madeira. Aquele som era irritante. Deixe ela, vamos embora! Gritou Júlia. Mas não fazia sentido a gente sair dali sem saber de nada. Talvez a garota fosse alguém precisando de ajuda, e nós não tínhamos para onde ir naquela hora. Obviamente, aquele clima estranho também estava me afetando. Eu já pensava em ir embora, mas uma vez eu tentei alcançar a mulher com minhas palavras. E foi então que nós percebemos que não era uma mulher. O ser, envolto em trevas, então olhou para nós, e o seu rosto era apenas uma cratera negra de forma oval. Não havia nada ali, apenas um vazio negro. Seu corpo era coberto por um fino vestido, e sua pele, inúmeros olhos, mas não eram olhos normais. Pareciam olhos de ratos, pequenos e asquerosos. Era uma visão bizarra, que me causava muito nojo. Com um grito de desespero, nós saímos correndo daquele lugar. A lanterna tremia e minhas mãos e a escuridão tentavam nos pregar uma peça. Júlia segurava minha mão, e aquele era o único calor que soprava pouco a pouco pelo frio e o medo percorrendo meu corpo. Mesmo após sairmos da casa, não nos permitimos parar. Aquela coisa poderia estar atrás de nós. E estávamos certos. Ouvimos um alto som de passos, como se alguém muito pesado estivesse correndo e vindo em nossa direção. O som do lamento ecoou, mas agora distorcido como uma besta. Uma grande força me deteve e eu olhei para trás. A mulher dos olhos agarrou o corpo de Júlia e minha resistência se provou inútil. O calor de sua mão me deixou, junto aos seus gritos eufóricos. Lágrimas escorriam de meus olhos, as minhas pernas continuavam. Um peso enorme me destruiu por dentro, mas eu só pensava em fugir, e da última vez que olhei para trás, pude ver a mulher escavando brutalmente um buraco em seu rosto. Júlia. Eu corri durante horas, até o amanhecer, quando enfim encontrei a civilização. Liguei para um dos meus amigos para vir me buscar, mas mesmo depois de explicar o ocorrido, ninguém acreditou em mim. A polícia também visitou o local, mas não havia mais nada lá, além de algumas manchas de sangue no gramado, os levando a pensar que Júlia foi atacada por algum animal selvagem. Já se passaram 2 anos, e eu me recordo claramente dos gritos dela. Eu sou um monstro por ter fugido? Se eu tivesse outra chance, morreria por ela, mas nada disso importa agora. Tudo que preciso é que acredite em mim. E aí, agora eu te pergunto, o que acha de passar um final de semana em uma casa de campo bem isolada da cidade depois de ter ouvido essa história? Você aceitaria ou não? E aí, o que você achou dessa história? Gostou? Peço que considere se inscrever no canal para sempre estar recebendo as nossas novas histórias que eu vou estar trazendo aqui para você. E não esqueça de comentar o que você achou desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!